Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Louvado seja Deus. Que privilégio estar aqui com vocês e partilhar a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler apenas o verso 4. Eu estou com a versão revista e atualizada, e nessa versão está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu vou começar pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa em responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos com a caravana visitar a missão Quassisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então, vou mudar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos? Seus colegas de escola, de universidade? Seus colegas de trabalho? Seus parentes? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa no seu coração. Pensando assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. Que se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você ainda argumente: dá para ser feliz hoje? No mundo de tantas guerras, tanto terrorismo, tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, tanta iniquidade, dá para ser feliz hoje? E quando penso nisso, me vem à mente que Paulo escreveu essas palavras não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas escreveu este texto preso, algemado, injustamente acusado pelos seus irmãos os judeus. E apesar dessa providência carrancuda, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, ensinando-nos 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma mera possibilidade, nem uma opção. A alegria do cristão é uma ordem absoluta. Alegria aqui não é substantivo, é verbo.
e verbo no imperativo. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, me permita a pergunta muito simples: você tem problema na sua vida também? Ou sou eu que tenho na minha? Eu sei que vocês chegaram a um estágio de vida espiritual que não tem mais problemas. Me permita perguntar, de vez em quando, alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? Às vezes até a grana fica curta lá também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão é ultra circunstancial, não depende de circunstância. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias adversas. Porque estar é alguma coisa passageira, temporária, circunstancial. Ser é aquilo que você é em essência. Por isso eu não perguntei para vocês, você está feliz? Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é uma pessoa feliz. Então me permita explicar melhor. Talvez alguns de vocês, ou se não a maioria de vocês, já ouviu falar de Horatio Spafford. Esse era um rico advogado do século XIX, em Chicago, que foi levado a Cristo pelo ministério de Dwight Lima Moody. Dr. Spafford tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino caçula. Ele passa um grande baque na vida quando o filho morre, o filho caçula. Se não bastasse essa tragédia, quando Moody pregava em Chicago, houve um grande incêndio, um terrível incêndio. Milhares de prédios e casas destruídos, centenas de pessoas mortas. Dr. Horatio Spafford perde grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Muito abalado emocionalmente, ele e a esposa e as 4 filhas resolvem viajar para a Inglaterra, onde Moody estava fazendo uma grande campanha de avivamento, e ele era amigo pessoal de Moody, e resolveu viajar para lá. Na véspera da viagem, ele não consegue embarcar, por negócios em Chicago. Mas enviou a esposa e as 4 filhas de Chicago a Nova York, onde pegariam um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio naufragou. A esposa lhe manda um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele acidente. Dr. Horatio Spafford pega um navio para encontrar a esposa e pede ao comandante para mostrar a ele o local do acidente. E quando ele está observando o local onde as águas engoliram as suas filhas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras pôs no coração dele uma música e ele a escreveu. Só escreveu esta em toda a sua vida. Mas esta música é mundialmente conhecida e tem consolado milhões e milhões de pessoas. E a música é esta: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua inglesa, o estribilho é It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. É claro que um pai que encara a morte de 4 filhas não está feliz, não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Sabem por quê?
Porque a felicidade do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A felicidade do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A felicidade do cristão é uma pessoa. A felicidade do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não o tem, você pode até ter momentos felizes, porque felicidade tem nome, é Jesus, é Jesus, é só Jesus. A nossa alegria, portanto, é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora, eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes, salvos pela graça, estão usufruindo e desfrutando desta alegria, que o apóstolo Pedro chamou de indizível e cheia de glória. A grande pergunta é: quem está assaltando a cidadela da nossa alma e quem está roubando a nossa alegria? Basta você conversar com alguns crentes, basta você olhar para o semblante de alguns crentes, e você vai ver uma aura de tristeza. Quais são esses ladrões da alegria? Esta carta, que é a carta da alegria, em cada capítulo aponta um ladrão diferente de alegria. Quais são esses ladrões? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, e deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses, ou seu smartphone ligado no texto em Filipenses, porque o primeiro ladrão está aí no capítulo 1, versículo 12, e Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Note uma coisa: as coisas que me aconteceram. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque a circunstância acontece com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e chegam de súbito e botam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é um casamento de 20 anos de harmonia e amor que se desfaz de repente por uma tragédia que aconteceu. É um filho criado com todo o zelo que se envolve com drogas e transtorna a saúde emocional da família. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, ele diz que 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles estavam livres, eles se mexeram. Porque Paulo entende uma coisa: quando ele estava preso, só mudava o campo missionário, ele era o embaixador em cadeias, ele era o prisioneiro de Cristo. Porque ele estava preso, em segundo lugar, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. E a pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador, eram 16 mil soldados da mais alta patente. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma, mas quis a providência de Deus que
ele fosse colocado lá na casa de César, e diante dele o seu auditório, porque ele era um prisioneiro de César, um cidadão romano, tinha que ter um guarda da guarda pretoriana todo dia, em 3 turnos por dia, algemado com ele. O que Paulo fez? Evangelho neles. Evangelho neles. O cara não podia nem fugir, porque estava preso com ele, estava algemado com ele. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve no final da carta 4:22 assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu chamo isso de conspiração divina. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que botou lá dentro o maior evangelista e diante dele seu auditório. Terceiro, porque Paulo estava preso e não podia viajar, claro. O que é que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Lição aprendida. Às vezes você olha para a vida e pensa que você está vivendo o pior momento da sua história, que a sua vida está de ponta cabeça, e Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história nesse momento. Então olhe para as circunstâncias sob a ótica da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Olhe na perspectiva da soberania de Deus, para que você possa dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ao segundo ladrão da alegria? Confira comigo aí capítulo 2, versos 3-5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu tenho que admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Então, daqui a pouquinho, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Por isso, é impossível ter uma vida saudável, é impossível ter um casamento saudável, é impossível ter uma família saudável, é impossível ter uma igreja saudável sem o exercício do perdão. Não há saúde emocional sem perdão. E Jesus foi categórico em afirmar: se você não perdoar, suas orações são interrompidas. Aliás, Pedro diz que se você não tratar bem sua mulher, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus receber a oferta, ele precisa receber o ofertante. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso. De bom senso. Sabe por quê? Guardar mágoa é autofagia, é autodestruição. Guardar mágoa é como beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Se você guardar mágoa de alguém, esse alguém vai botar um cabresto em você, vai controlar sua mente. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca e a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome para tomar uma refeição, fazer um lanche, e a pessoa se senta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ficar livre é espremer o pus da ferida e perdoar. Agora,
Eu preciso admitir que perdão não é coisa fácil, não. Ô, gente, ninguém perdoa porque foi bem informado, porque tem um temperamento ameno, ou porque é membro desta igreja. Perdão é uma obra da graça de Deus no nosso coração. Me permita abrir um pouco do meu coração. Eu já passei muitas lutas na vida, muitas, mas a dor mais aguda que eu já senti até hoje, ocorreu no dia 2 de agosto de 1982, eu estava começando o meu pastorado lá em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, e meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto daquele ano, tinha acabado de completar 27 anos, com 2 filhos pequenos. No dia 2 de agosto, no dia seguinte, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas quando Deus restaurou minhas forças, eu me lembro que a primeira palavra que Ele botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração. Agora, eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta a parábola que um rei acertava a conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o homem pediu paciência e o rei perdoa a ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com que pagar, pediu clemência e disse: não, eu não tenho paciência não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, chamou o cidadão e disse: rapaz, eu perdoei a você 10.000 talentos, você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Agora você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. E a parábola terminou, eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários, ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever, no primeiro século, 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, no tempo áureo de Israel, no governo de Salomão, o período mais rico do território de Israel, recebia-se nos cofres da nação 666 talentos por ano. No primeiro século, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia, Samaria, durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um cidadão juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Essa dívida é o que então? Impagável. Mas por que Jesus contou uma parábola com a cifra tão alta? Porque esse é o tamanho da sua dívida, da minha dívida, da nossa dívida com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável. E Deus nos completamente. Louvado seja o seu nome. O problema é que aquele que foi perdoado de 150.000 anos não consegue perdoar alguém numa dívida de 3 meses e 10 dias. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários.
Quem havia recebido um perdão 600 mil vezes maior, não está liberando um perdão 600 mil vezes menor. Então, o que Jesus quis dizer com essa parábola? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você. Não, fui muito humilhado, muito machucado, muito ferido, você me deu muito prejuízo, eu não perdoo. Sabe o que a Bíblia diz? Que você e eu precisamos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia vai além, e diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Aí você diz: pois é aqui que eu me encrenco, porque eu perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu esqueço não. Então me permita uma pergunta honesta: você não perdoa mesmo? Você não esquece mesmo? Você não esquece? Que se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não diz que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. Bom, deixa eu trabalhar um pouquinho os versículos que eu li aqui. A igreja de Filipos é uma igreja maravilhosa. Aliás, pastor Alcir, a igreja mais parceira de Paulo, de todas as igrejas que Paulo plantou, foi Filipos. A única igreja que se associou com ele no que tange a dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo quando estava plantando Tessalônica, mandou oferta 2 vezes. Essa igreja bancou o ministério de Paulo parcialmente, quando Paulo era pastor da igreja de Corinto, que era uma igreja rica, mas era pão dura, mão de vaca, não pagava o salário de Paulo. Então, ela mandou ajuda para Paulo, para ser pastor de Corinto. Ajudou Paulo lá em Roma. Portas para fora era uma bênção. Portas para dentro, pau quebrava. Pasmem vocês, até as mulheres lá na igreja de Filipos estavam brigando. Dizem que quando as mulheres na igreja começam a brigar, porque a coisa está feia mesmo. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. 2 líderes da igreja brigadas, não falavam uma com a outra. Batendo cabeça. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente lá que era narcisista, só pensava nele mesmo, não no que era dos outros. Tinha gente dizendo: Paulo, você que não está aqui agora, Paulo, tem gente nessa igreja que dá em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhando-se até a morte de cruz, e quando ele estava lá na cruz, olhou para as pessoas que cuspiram no rosto dele, que esbordoaram a cabeça dele, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você nesta semana a fazer uma visita, mandar uma carta, mandar um e-mail, fazer um telefonema, a pedir perdão, a perdoar. Porque se você não fizer isso, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Capítulo 3, versículo 19, confira aí comigo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho, pastor, que aqui no Rio de Janeiro não tem esse ladrão. Tem não. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui no Rio não é problema, é solução, não é verdade? Mas me permita uma pergunta básica e honesta. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Que se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Vou.
Sabe por que as pessoas discutem por causa de dinheiro? Porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discute. É o principal ponto de discussão na família, é o dinheiro. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que levanta de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeiam. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro é mais que uma moeda, o dinheiro é uma entidade, o dinheiro é um espírito, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é Mamon. Aliás, o ídolo mais adorado da nossa geração chama-se Mamon. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Hoje, gente, por amor ao dinheiro, tem gente que casa, tem gente que descasa. Por amor ao dinheiro, tem gente que mente, dá falso testemunho, compra testemunha, compra sentença, vende sentença. Por amor ao dinheiro, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida. Por amor ao dinheiro, tem gente que vive, tem gente que morre, tem gente que mata. Por amor ao dinheiro, tem gente que vende alma para o diabo para ficar rica. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade da economia global. Isso é um fato, né? Nenhum país, por mais rico que seja, é totalmente autossuficiente em tudo. Dá um problema lá na bolsa de Singapura, de Nova York, você sente o tremor no seu bolso aqui agora. Nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas e dezenas de países. Nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar, ou se a sua família vai se dissolver, isso não importa. O que importa é que essa máquina tem que girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais, e nós entramos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo de ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi coisas muito engraçadas. Vocês possivelmente também. Eu já vi uma criança que não aprendeu a falar papai e mamãe ainda ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sou referência, é claro, porque eu fui criado na região rural. Na minha época, eu me lembro que eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi, e nem fiquei traumatizado por isso. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres, obviamente a esposa e as 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas é claro que tem que comprar sapatos novos em dia de casamento. Ninguém duvida disso aí. Isso é óbvio. Mas antes de ir para a loja, eu disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um closet chique e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Não é centopeia, não. Consumismo. Então, vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes até com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi o Dr. John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é um homem que só tem dinheiro. Ele engatou e disse mais:
pois o homem mais feliz que eu conheci é um homem que chegava em casa cheirando graxa e comia um bom prato de arroz com feijão e dormiu a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que o Rockefeller tinha deixado, tinha granjeado. E conseguiu. E aí chegou lá no cemitério, encostou bem no contador e disse: rapaz, me conta, por favor, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, surpreso, olhou para ele e disse: você não sabe? Não sei, me conta, cara. Camarada, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. Você não trouxe nada e você não vai levar nada. Então a Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A Bíblia diz: se a sua riqueza prospera, não ponha nela o seu coração. Salomão, que foi o homem mais rico do seu tempo, disse que quem ama o dinheiro nunca dele vai se satisfazer. O apóstolo Paulo disse que o dinheiro não pode dar para você duas coisas que o homem tanto quer: segurança e felicidade. Então Jesus disse: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. A Bíblia diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Se você botar o coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Porque só Jesus pode fazer você feliz. Só Jesus pode fazer você feliz. Só Jesus pode fazer você feliz. Vamos ao último ladrão da alegria, por gentileza, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Me permite uma pergunta? Eu sei que vocês não gostam de perguntas, mas hoje eu estou a fim de complicar a vida, né? Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de pessoas que ficam roendo as unhas? O problema está vindo lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Ou daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal dessa geração, segundo o Dr. Rollo May. É o mal da nossa geração. Aliás, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. É muita violência. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu chego lá em Vitória, pastor, na igreja, tinha uma criança assim, brincando, assim, tranquila, parecia, sozinha lá no canto. E eu fui me aproximando de mansinho e olhei para ela e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Já pensou? É. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Apertar o pescoço. Sufocar. Tirar o oxigênio. E Jesus foi categórico em dizer o seguinte: a ansiedade é inútil. Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar
Um côvado, 45 centímetros no curso da sua vida. Mas sabe por que é inútil? Porque, estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí você sofre antecipadamente, desnecessariamente, e se o problema vier a acontecer, vai sofrer 2 vezes, sem forças para enfrentar o problema. Mais do que isso, a ansiedade é prejudicial. Alguém já fez a seguinte definição: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. Alguém já definiu assim: ansiedade é ser crucificado entre 2 ladrões, a culpa do passado e a preocupação do futuro. Agora, sabe por que é prejudicial? Porque ansiedade é quando você antecipa um problema que ainda não está acontecendo e passa a sofrer por ele como se já estivesse acontecendo, e talvez esse problema nem venha a acontecer, pelo menos no tempo que você espera. Deixa eu ilustrar isso. Eu fui seminarista em Campinas, lá nos idos de 78, 81, e um dia eu fui beber água, porque o bebedor ficava no corredor, e eu estou passando em frente os quartos, bem quietinho para não acordar ninguém, quando eu olho a porta do quarto de um colega aberta, e eu observo, ele está chorando, mas chorando a cântaros, e eu entrei apressadamente, e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Ele soluçou: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: mas em que hospital que ela está? Qual o problema dela? Ele disse: não, ela não está doente não, eu estou com medo de morrer um dia. Eu falei: mas aí não dá, varão, deixa sua mãe viver, cara. Hoje a gente tem mais de 40 anos, e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse aí foi uma mãe que entrou no meu gabinete, pastor, uma criança, uma menininha de 3 anos no colo, chorando muito, mas não era a criança chorando não, a mãe chorando. Quando a mãe acalmou, disse: mãe, o que está acontecendo? Ela disse: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Que é isso? Ansiedade. Agora a pergunta é: tem remédio para ansiedade? Tem na farmácia? É em comprimido? É injetável? Como é que resolve esse negócio da ansiedade? É mudar de carro? Trocar carro? Pegar um carro novo? Trocar de apartamento? Tornar-se o CEO da empresa? Ser promovido? Fazer a viagem dos sonhos? Passar um final de semana no spa? Paulo tem a receita, e uma receita eficaz. Ele diz assim: não andeis ansiosos. O que é coisa alguma mesmo? É coisa alguma, não precisa botar a legenda, não precisa? Não. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora vamos chamar a atenção para um ponto. A palavra oração aqui no grego traz a mesma ideia de adoração. Então Paulo está falando de 3 remédios para a ansiedade. Primeiro, você resolve a ansiedade adorando a Deus. Segundo, você resolve a ansiedade suplicando a Deus. Terceiro, você resolve a ansiedade dando graças a Deus. Agora, qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então agora eu vou fazer uma oração de adoração, porque o que Paulo está mandando fazer para curar a ansiedade. Então eu chego diante de Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor.
Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, tu és o Deus autoexistente, tu és o Deus infinito, tu és o Deus imenso, tu és o Deus eterno, tu és o Deus imutável, tu és o Deus onipotente, tu és o Deus onipresente, tu és o Deus onisciente, tu és o Deus transcendente, tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus justo, fiel, verdadeiro e misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha paz, a minha alegria, a minha justiça, a minha herança. Eu quero te adorar porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí depois dessa oração, diga assim para Deus: ô Senhor, mas eu estou tão ansioso. Não combina mais, não combina mais. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que mede o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser grande em força e forte em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. É aquele que olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está lhe dizendo: não ande ansioso de coisa alguma. Mas você resolve a ansiedade quando você entende que esse Deus é seu Pai, e você pode apresentar a Ele as suas necessidades. Ele conhece você, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas dores, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece as suas feridas, Ele conhece a sua dor. Ele ama você, você é precioso para Ele, você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus. Então ponha diante dEle o seu fardo, coloque diante dEle a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Mas Paulo diz que você cura a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Quanto Deus já tem feito? Talvez você diga: mas eu estou passando tanta luta. Vamos fazer um checklist. Quanto vale o fato de você estar aqui nessa noite e não estar numa cama de CTI? Quanto vale? Quanto vale o fato de seu cérebro estar funcionando e você não estar vegetando, só aguardando desligar os aparelhos? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter pernas para andar e não estar numa cadeira de rodas? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter braços para trabalhar, para abraçar e não estar mutilado? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 olhos que você está enxergando, vendo cores e não está mergulhado na escuridão? Quanto vale? Quanto vale você estar ouvindo nesta noite e está impossibilitado de escutar os sons tão maravilhosos? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter um coração que bombeia sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que estão jogando ar para você e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins que estão filtrando as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter um estômago que processa os alimentos do seu corpo, dando saúde e vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa para morar, uma cama para dormir, uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter um lar, uma família para onde voltar depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Então pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade na sua vida. O resultado disso, diz Paulo, é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardará no grego aqui é montar guarda, é montar sentinela. Deus protege a sua cabeça e o seu coração, a sua razão e a sua emoção. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque tem uma soldadesca celestial guardando a sua mente e o seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
E eu vou terminar com 2 breves aplicações. Eu sei que vocês são bondosos, o pastor ensaiou muito bem esse coro aí. Primeira coisa, eu fui certa feita, pastor, ouvi um pregador muito conhecido, muito renomado, e eu fui com muita expectativa. Quando cheguei lá, esse pregador disse assim: meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. E eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi perfeitamente, sede santos, porque eu sou santo. A segunda parte eu não entendi, e fui pesquisar, e encontrei a resposta. Eu acho que quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17, quando eles, debruçados numa assembleia de 1643 a 1649, fizeram uma pergunta, e a pergunta foi esta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando diz o seguinte, que o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as alegrias, para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de contemplá-lo face a face, de servi-lo, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então eu quero dizer para você nesta noite, que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu termino então, não fazendo uma aplicação, fazendo uma pergunta. Peço licença a você para lhe fazer essa pergunta. É uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós tivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nessa noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.